O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, eu sei o que pedirdes a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Marquinho, queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos no 7º dia de uma tragédia, de uma fase difícil da história da nossa cidade, da história de tantos parentes nossos, de tantos amigos, de tantos paroquianos. Nesses dias escutei de alguns e também vi nas redes sociais que muitos diziam assim: estamos todos mortos. Mas nós cristãos, penso, pela fé que nós trazemos no coração, pela certeza que nós temos na ressurreição do Senhor Jesus, e também pela esperança que nós temos na ressurreição dos mortos, nós somos convidados a dizer diferente. Nós estamos, sim, tristes, mas temos esperança. Nós temos esperança porque nós cremos em Deus. Nós escutamos na primeira leitura desta celebração um trechinho do livro de Jó, e nós escutamos Jó falar a partir da dor, mergulhado na dor e no sofrimento. Todos nós já ouvimos falar de Jó e sabemos que Jó é um símbolo de tantos irmãos e irmãs que se encontram em situação semelhante. Em Petrópolis há muitos Jós, há muitas Jós, não sei fazer o feminino, eu sei que ele se chamava Jó. Muitas pessoas que agora estão no meio do sofrimento. Eu sei que em Petrópolis há muitas pessoas como Jó. Mas, queridos irmãos e irmãs, mesmo mergulhado na dor, Jó proclama a sua confiança em Deus. E assim também, os muitos Jós, e creio que todos nós hoje sejamos um pouco de Jó. Nós somos convidados a anunciar que nós temos fé,
que nós sabemos que Deus está ao nosso lado. Jó faz um ato de fé na ressurreição. Ele diz: eu sei que o meu Redentor está vivo e que eu o verei nesta minha carne, com estes meus olhos. No Antigo Testamento, Jó aqui antecipa a fé na ressurreição. E se Jó pôde dizer isso sem conhecer Jesus, imaginemos nós podemos dizer isso com muito mais força. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Jesus está vivo, que Ele também passou pelo sofrimento, Ele passou pela morte. Eu sei que Ele subiu o Calvário com a cruz que carregava por nós. Eu sei que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Veja que nosso Senhor encontra Marta depois de que Lázaro morreu. E é interessante ressaltar o que ele diz para Marta: teu irmão ressuscitará. É claro que Jesus iria ali devolver a vida a Lázaro, mas essa palavra de Jesus, dita naquele contexto, entra agora nessa celebração com uma força imensa. Jesus vem dizer exatamente aquilo que disse para Marta. Ele vem dizer para todos nós: teus irmãos e irmãs ressuscitarão. E o que nós somos convidados a dizer para Jesus: nós cremos que esses irmãos e irmãs ressuscitarão na ressurreição do último dia. Marta, além de dizer tudo isto, também vai professar sua fé. Eu sei que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir a este mundo. E nós também podemos dizer isto: Senhor, nós sabemos que tu és o Cristo, que tu és o Messias, Filho do Deus vivo, que veio a este mundo, que está neste mundo vivo e ressuscitado. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Meus queridos irmãos e irmãs, o que dizer? Quando fui separar o formulário da missa que nós estamos rezando agora, quando peguei o missal, há muitas possibilidades. E a liturgia diz que o sacerdote pode adaptar alguma coisa. E eu quis pegar uma oração que nós rezamos no início da missa, logo depois do ato penitencial, quando apareceu aquele barulho aqui no som, que eu nem sei o que foi. Ali, aquela oração fazia referência à morte repentina. Para todos nós, creio eu, essa situação foi repentina, foi de repente, ninguém esperava, ninguém, ao menos dentro do que se sabe, estava preparado para enfrentar tudo o que viria. Tudo parece repentino aos nossos olhos, e esse de repente se mostra para nós
como um mistério. Quantas pessoas estão perguntando por quê e para quê? Por que Deus permitiu isto? Quantas pessoas estão se questionando, estão deixando vir ao coração perguntas profundíssimas sobre o sentido da vida, sobre o sentido até da própria existência. Todos nós, diante desse de repente, estamos sentindo a nossa impotência diante de um fato que nós gostaríamos até mesmo de poder mudar. Nós gostaríamos, se pudéssemos, de poder reescrever essa parte da nossa história. Eu não sei por que aconteceu tudo isto, mas a única coisa que eu peço a Deus, para mim e para todos, que a nossa fé não se abale, que a nossa esperança em tudo isso que nós acolhemos da palavra de Deus nesta liturgia, esteja sempre presente no nosso coração. E o que mais? Que nós estejamos prontos para continuar, que nós estejamos prontos para nos reerguer, para reconstruir a própria vida, não só a vida da cidade, não só para construir as casas que foram derrubadas, e olha que nós vamos precisar nos unir para reconstruir, mas para aprender que a vida é um sopro. A vida nada mais é do que um sopro, nada mais do que isto. E que nós não temos a nossa vida ou a vida das pessoas nas mãos. A nossa vida está no Senhor. E de algum modo, o Senhor permitiu que não fôssemos nós. E se permitiu que continuássemos aqui, o que Ele quer de nós? O que Ele deseja de cada um? Cada um é chamado a responder a tudo isso de uma forma. Alguns vão responder com as lágrimas. Não que não choremos, mas não podemos parar nas lágrimas. Alguns vão responder, como estamos vendo por aí, manifestando a sua indignação contra autoridades que poderiam ter feito alguma coisa, e é verdade. Alguns vão alimentar agora, talvez, algum sentimento de remorso. Mas o que Deus espera de nós? Que fiquemos na tristeza apenas? Ou que nos reergamos? O que Deus espera de nós? Que nós simplesmente assistamos de forma passiva ao sofrimento de tanta gente, que reclame das perdas irreparáveis, e de fato são, ou que cada um de nós seja sinal de esperança, que cada um de nós possa fazer um pouquinho para ajudar de alguma forma, não só para socorrer aqueles que agora precisam de socorro imediato, mas para repensar muita coisa, para dar valor, quem sabe, a muita coisa que a gente não dá valor, e para tirar valor para coisas que valorizamos demais. O que Deus espera de nós? Que nós sejamos fraternos, que nós sejamos misericordiosos, como ouvimos ontem na Santa Missa, que nós sejamos mais humanos, que a Mãe de Deus nos acompanhe. Presida esta liturgia com o coração cheio de perguntas e rezo.
para que venha a resposta e que Deus use de nós para sermos parte desta resposta. Que a Mãe de Deus interceda para que essa graça, a graça divina que nós celebramos, encontramos na Eucaristia, possa transformar o nosso interior, a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.